Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está conosco aqui assistindo esse podcast, episódio que vamos falar sobre a gestão do tempo, aquela pauta que é tão importante para os líderes. Tempo é dinheiro, tempo, inclusive, é cronometrado às vezes, dependendo do processo da sua empresa, em termos de valores, quanto que você vai botar esse tempo na orçamentação do seu cliente, no mínimo, por aí. E aí a conversa vai. Como é que você está gerindo seu tempo? Afinal de contas, ele é democrático, ele é igual para todo mundo e ganha, performa mais quem sabe gerenciar o seu tempo, entre outras coisas. É claro que a gente já vem comentando aqui nos nossos podcasts semanais. Mas o tempo é tudo e a gente fala hoje sobre a ferramenta, aliás, a ideia de como que você deve utilizar o seu tempo dentro do seu processo, dentro da sua vida, dentro do seu negócio. Venha com a gente e seja bem-vindo, né, Wagner? O tempo humano velho, né? Como já dizia a música do Pato Fu. Exatamente. Tempo humano velho. É muito importante. Tu falaste uma coisa muito interessante, Aline. Questão orçamentária para trabalhar com o cliente, né? Normalmente prestadores de serviços fazem isso, né? Então, quanto tempo, quantos dias, quantas horas, enfim. Lembrando que o tempo ele não tem preço fixo. O tempo existe uma variação de preço. Eu gosto sempre de falar sobre preço diferente de valor, né? Então, eu não digo, o tempo tem um valor. O valor é uma coisa que não tem como colocar um preço. O preço dado ao tempo é outra situação. Então, por exemplo, aqui, tu me paga para estar aqui, né? Então, é um tempo que realmente eu tenho lucratividade. Que mentira, quem me dera. Sonho meu. Mas o que acontece? Essa gestão do tempo, muitas pessoas acabam reclamando. Elas acabam dizendo, meu dia acabou, eu não fiz nada. Minha semana já foi, eu não fiz nada. Mas o interessante também é pelo outro lado, né? Muitas pessoas já começam domingo de noite dizendo que droga, amanhã é segunda. E aí quando chega na sexta diz sextou, né? Como se o tempo não existisse. Não, o tempo existe. Muitas pessoas me perguntaram, Wagner, como é que tu dá conta de tudo que tu tem que fazer? É administrar o tempo. O que eu faço com o meu tempo que tu não faz com o teu? O que tu estás fazendo com o teu que ele não está sendo bom? Então essas são as perguntas que eu utilizo com meus clientes. E tanto isso para a questão pessoal quanto para a questão profissional, né? E aí nós estamos falando de empresas, nós estamos falando de negócios, né? É interessante a questão do tempo para a gente mensurar o tempo. Mas como mensurar o tempo? Olha que interessante. É muito fácil mensurar o tempo. Como assim? Tu sabe mensurar o tempo, Aline? Sim, a gente sabe mais ou menos quanto... Tem várias formas, mas a mais básica, vê o teu custo, divide pela, né? E aí tu sabe quanto que vale a tua hora, quanto que vale teu minuto, enfim. E aí tu sabe, e aí tu bota nessa conta quanto tu quer ganhar, qual é o teu maior desejo, né? E aí tu tem, em tese, o valor do teu tempo estipulado ali. Boa. Eu utilizo uma forma muito mais simples, né? Tu trouxe uma questão de empresária, de focar no negócio, enfim, na empresa. Afinal de contas, já tem 18 anos no mercado, né, com a WH. Mas é muito simples. Pega o valor hoje do salário mínimo, que é 1.320, divide por 220 horas. Então, eu vou fazer o cálculo aqui, na frente aqui da nossa audiência aqui junto, que o pessoal está ouvindo, 1.320, que divide por 220. São R$6 cada hora, tá? Supondo-se que se deseja aí, de repente, ter um salário de 5.000, ok? R$5.000. Se nós passarmos, então, para uns R$5.000, vamos aqui dividir por 220, nós temos R$22,73. Basicamente, quadruplicou, né? Ou melhor, ficou 400 vezes mais, né? Então, muito, muito maior. Se nós olharmos para essa situação, eu preciso fazer algo diferente para chegar nesses 5.000, recebendo 1.320. Então, de 6 eu vou sair para 22. Vamos fazer um cálculo redondo. Para 22. Então, essa é a diferença que eu tenho que buscar no tempo. Só que como é que eu vou fazer ter tempo num dia de 24 horas? Afinal de contas, eu tenho que trabalhar 9, eu tenho que dormir 8, eu tenho que ter tempo para estudar, eu tenho que ter tempo para cuidar do filho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí entra a gestão do tempo. Então, o tempo ele tem preço, mas ele também tem valor.
qual é o valor que é mais importante para ti. É a questão de tu investir algo no tempo, e aí eu estou falando de preço, pagar o preço necessário, e abrir mão de alguma coisa, ou simplesmente continuar com o mesmo resultado. E isso serve tanto para a pessoa quanto para a empresa, né? Muitas empresas acabam... Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, qualquer coisinha era reunião. Sim. Qualquer coisinha é reunião. É uma reunião para isso, é uma reunião para aquilo. Meu Deus do céu, quanta reunião que a gente vai fazer? Quanto tempo está sendo desperdiçado? E mais do que isso, só para complementar, é engraçado até, reuniões que poderiam ser resolvidas, que deveriam ser resolvidas em 45 minutos, levam 3 horas. Porque às vezes 15 é só esperando o pessoal se acomodar. Dependendo da quantidade de pessoas, né? Vamos pegar, só para a gente brincar um pouco, né, sobre isso, sobre esse cálculo, vamos pegar gerentes de várias áreas. Vamos pegar gerente industrial, comercial, financeiro e RH, ok? Se nós pararmos para pensar sobre esses quatro pessoas, o salário deles vamos botar em 10 mil cada um, ok? Se nós pegarmos um salário de 10 mil e dividir por 220, nós vamos ter o que? 50 e poucos reais, aproximadamente, 40 e alguma coisinha de repente. Se tu pegares isso e largar numa sala por 1 hora, quanto é que tu tá deixando na mesa? Quanto é que a empresa tá deixando na mesa? Sim, né? exato. Isso nós estamos falando de dinheiro, tá? Nós não estamos falando de valor, nós estamos falando de preço fixo, ok? Então, se nós pararmos, vamos fazer um cálculo redondo, vamos fazer 50 vezes 4, nós estamos deixando 200 reais na mesa. A empresa está pagando 4 pessoas para ficar 1 hora dentro de uma sala, gastando 200 reais. Aqueles 200 reais tem que ser muito produtivo. E eu observo também, não só reuniões, mas muito mais que isso, maiores vilões, as conversas nos grupos de WhatsApp dentro de uma empresa. Isso eu nem vou entrar agora nesse mérito. Eu estou entrando na questão do preço, tá? Estou entrando na questão do preço. Aí o que acontece? Muita situação se tem quando a gente olha o formato da reunião. Sim. Para que é a reunião? É para isso, 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 aquilo. Legal. Então nós temos que fazer investimento. A empresa investe para fazer essa reunião, para tomar as decisões. Legal. Show de bola. Mas se nós pararmos para pensar qual é o valor dessa reunião. Se esse valor da reunião ele é muito maior do que 200 reais, tá show de bola. Se ele é menor, tem algo que está errado. Uhum. Reduz o tempo, então. Reduz o tempo ou utiliza mecanismos da qual seja desnecessário, como, por exemplo, o próprio conhecimento dos experts, né? Perfeito. Uma solução independente. Perfeito. E aí, esse ponto que nós estamos argumentando de preço do tempo, ele está vinculado justamente ao que a gente pode receber. Eu, por exemplo, tá? Vou fazer aqui um brainstorm, uma brincadeira entre nós aqui. Vamos supor, a minha hora, tá? A minha hora é, no mínimo, 420 reais. Tá? E aí eu tô pegando uma das horas que eu tenho dos meus conselhos, enfim, tudo mais, tá? 420 reais. Se eu tiver aqui 1 hora contigo, e como tu me paga para estar aqui, então tu já tá me devendo 420 reais somente hoje. Sim. Olha que interessante isso. A visão. Exato. Só que aí eu tenho meu deslocamento. A ida e a volta. Então, hipoteticamente, são 2 horas. Então, eu tenho 840 contigo. Já vai preparando aí... Que na maioria das vezes não entra na orçamentação junto com o cliente. Exatamente. Porque não entra o tempo de deslocamento. Entra somente o custo operacional do deslocamento. Né? Claro, quando eu falo para ti, por exemplo, é 420 reais. A minha hora para estar aqui no podcast, claro, aqui é uma brincadeira, tá, gente? Só para salientar. Eu estou calculando mais 1 hora de trânsito. Essa 1 hora de trânsito, 420, ele já está embutido o custo operacional. Agora, se eu fosse calcular realmente o meu custo operacional de deslocamento, ele é bem menor do que 420. Só que aí o que está acontecendo? É o meu conhecimento que está em deslocamento. Não é o Wagner simplesmente que está em deslocamento. É a famosa história aquela, né? Tu tem 300 mil parafusos, mas tu apertou um só e resolveu. Aí tu cobra R$1.000 da pessoa. 999,99 para apertar o parafuso e só para... Né? 1 centavo só para... Para dizer que tá uma peça que tu trocou, tipo, né? O parafuso. Então, é o conhecimento que está em ação. Então, essa situação é que a gente não consegue ver. E a gente perde muito tempo. E aí, o perder não significa a questão de perder. Eu deixei... Não, a questão é que eu não estou dando bola para o tempo que está passando. Eu estava vindo agora para cá, para o estúdio.
Tu me mandou uma mensagem, enfim, eu disse pra ti, ok, vou um pouquinho mais cedo, enfim, tá, legal. E eu já vim falando, já vim resolvendo outros assuntos, botei o celular ali no suporte e vim falando. Eu acho que se calcular dá meia hora de áudio do que eu fiz agora no trânsito. Vai, mas é incorreto fazer no trânsito, eu tô aproveitando meu tempo. Porque vai chegar de noite, eu tenho outros compromissos, não vou conseguir vencer, então já tô indo. Então tô acelerando. O dinamismo existe, né? Mas eu não me torno escravo do celular. Isso aqui tem que ficar bem claro, tá? E nem fica olhando o celular e dirigindo ao mesmo tempo. Não dá. Tudo que eu respondi, basicamente, eu já tinha em mente, então eu só abria a conversa ali e mandava os áudios. Então essa é uma particularidade. Mas a gente consegue fazer isso. Mas agora eu tô aqui contigo, meu celular tá aqui, tá no silencioso, vou botar ele até pra cá, eu utilizei para fazer o cálculo. Então esse é o tempo aqui que eu tenho. E o que eu tô fazendo com isso? Eu tô agregando valor a ti, eu tô agregando valor em quem está nos ouvindo, eu tô agregando valor em mim. Porque no momento que eu estou me ouvindo, eu também estou pensando em algo em relação ao tempo. E aí entra uma particularidade minha, que entra a questão de valor, né? Cada um tem a sua maneira de administrar o tempo. Como é que eu faço a minha administração do tempo? Mas antes de eu responder, eu quero saber como tu faz, Aline, a tua administração do tempo. Eu tenho uma particularidade ainda que muitas pessoas vão se encontrar comigo, que é a questão... Eu tenho uma facilidade muito grande de desviar o foco, né? Então, eu tenho uma agenda, da qual eu tento ser rígida, rigorosíssima e muito consciente em relação a ela. Como eu sei que tem muitas interferências nessa agenda, eu uso o sistema antigo da agenda, né? Essa é a minha administração do tempo. Agenda online, no meu digital, caso, escrita? As duas. Aí eu uso a metodologia GTD, né? Então vão entrando as demandas, eu vou coletando as demandas, eu vou coletando. O que é GTD? É justamente isso. Primeiro coleta as demandas, aí por isso o caderno, né? Então, eu tô fazendo uma atividade e tá chegando demanda de cliente, de fornecedor, de o que for, ideias, às vezes, né? E aí eu vou anotando. Quando eu finalizo aquela tarefa que eu tô, entre uma e outra tem uma janelinha de alguns minutos, geralmente é pra tomar um café, alguma coisa assim, trocar o chip, que eu digo, né? E aí vem a parte seguinte da metodologia, que é depois que tu coleta, tu organiza, né? Tu distribui, né? Tu organiza. Essa demanda aqui, aí entra prioridade, urgente, né? Distribuo e aí eu distribuo dentro dos seus quadrados. Isso aqui é para executar, isso aqui é para delegar, isso aqui eu vou distribuindo. Uhum. O que dá para fazer em até 2 minutos eu faço na hora. O que não dá para, o que excede 2 minutos eu coloco dentro de um processo, né? E aí depois e aí entre essas coisas vêm as execuções, né? Então primeiro coletar, depois distribuir com consciência e depois executar. Tá aí. Né? O que significa a sigla GTD? É em inglês, não lembro agora. Getting. Eu já vou te confirmar. Até dizer, tu vai dizer pra mim a gestão do tempo dinâmico. Não, Uau! Aí sim. Não, essa é uma metodologia bastante conceituada, inclusive. Já faz tempo que eu aplico e vem me dando bastante, sempre me deu muito é o que resolveu, assim, pra quem tem déficit de atenção. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Bastante. Eu vou pedir aqui, faz um favor pra nós, desliga o ar aqui, porque acho que daqui a pouco a gente sai aqui do podcast, né? E aí vamos pegar um tempinho gelado lá fora, e aí vai dar choque térmico. E até aproveito o gancho também para dizer, porque tempo aqui que nós estamos falando é tempo de execução, é tempo de atividade. Nós não estamos falando de tempo natural, de sol, de chuva, né? Tem que ficar bem claro isso também para nós, para a gente conseguir ser compreendido. Mas legal. Tem gente que hoje acha que consegue armazenar tudo na cabeça, tá? Getting things done. Getting things done. Coisas, né, que você vai pegando mesmo, coletando, e depois tem que executar. Que nome bonito. GTD. É uma sigla inglesa que trata-se do método de produtividade, desenvolvido originalmente por David Allen em 2001 e descrito no seu livro Getting Things Done. Né? Coisas que você pega são feitas, são realizadas. E, basicamente, eu simplifiquei o processo, né? Mas você coleta, você processa, você organiza, faz e revisa. Existe um processo. Legal, é o que eu faço sem saber, viu? Viu? Tá aí, já matei a tua metodologia. Bem por aí.
Só que a minha metodologia ela é muito precária ainda. Eu não vou pro meio digital nem a pau. Não consigo. É porque aí que tá. Aí tem uma outra metodologia que a gente chama dos promos, né? É que tu, pra executar, pra chegar tu vai coletando. Também não adianta só coletar. Tem que ser todo ciclo. Pra te executar, tu precisa dos blocos, né? Eu preciso fazer isso aqui eu vou levar 2 horas. Isso aqui eu não consigo fazer 2 minutos. Então eu tenho que botar no processo. Isso aqui eu consigo delegar, mas isso aqui eu tenho que fazer. Então eu preciso gerenciar quanto tempo eu vou precisar para fazer aquela tarefa. Eu preciso colocar isso na minha agenda. Esses blocos, que são os promos, esses blocos eu coloco na minha agenda digital, eu fixo ele. Eu só uso o físico para coletar mesmo. E depois para organizar na minha cabeça, né? Eu vou olhando, vou organizando, aí eu vou encaixando no digital. Por quê? Porque senão eu me perco. Senão é muita... É como se o digital fosse o tá valendo, entendeu? Entendi. É legal isso tudo porque, assim, são métodos e métodos, né? A gente tá falando aqui do GTD, a gente tá falando aqui, de repente, do Jurássico, né? Que eu utilizo só a agenda escrita, tá ali dentro da minha mochila e falar nisso. Jurássico, agenda escrita. Mas é o que funciona. Cada pessoa tem uma maneira de funcionar. Tem gente que é online, é só celular, não existe mais caneta, enfim, né? Então tem muitas pessoas que não utilizam mais a questão da escrita. Eu adoro escrever, não adianta. Sim. Então eu faço exatamente isso. E eu preparo a minha agenda ou no domingo ou na segunda-feira de manhã. Né? Domingo de tarde ou segunda-feira de manhã. E aí eu já programo tudo. E mesmo assim algumas coisas podem ficar para trás. Porque a gente calcula errado o tempo de execução. Né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. É que nem a orçamentação para um cliente. Depois do trabalho de desenvolvimento, orçamentei errado, o tempo é a mesma coisa. Calculei o tempo errado. É exatamente a mesma. Para mim, calcular tempo errado é que nem tu errar na orçamentação, porque tem um impacto direto pro líder. Perfeito. Então eu faço essa revisão, né? Das atividades. Chega no final do dia, eu só vou riscando tudo que deu. E às vezes aparece algumas, olha que interessante o que eu faço. Aparece aquelas assim que tu falaste agora aqui pra nós, que tu leva 2 minutos pra fazer. Beleza. Tu faz ligeirinho, mas eu coloco lá na minha agenda. Por quê? Porque depois, se eu não conseguir fazer alguma, por algum motivo, eu sei que surgiu alguma que não estava no script para fazer. Então, ontem, por exemplo, eu tinha reunião de manhã com um cliente, e aí eu tinha que reunião logo no início, assim, mas eu tinha uma reunião às 10 horas, às 9, aí depois às 10 e estava marcado às 10, mas eu cheguei um pouquinho atrasado. E depois às 11h30 eu tinha que encontrar um outro para trocar uma ideia rápida com ele, assim. E aí depois eu ia para o almoço. Então, eu fiquei até, acho que uma meia hora com ele ainda. Foi almoçar bem mais tarde. Mas tudo bem. Esse cliente das 11h30 que eu tinha para fazer uma visita rápida, visita de médico, eu levei mais tempo do que eu precisava. E aí o que aconteceu? Impactou em outras que eu acabei atrasando. Mas eu consegui cumprir toda a agenda de ontem. Então, essa particularidade, quando tu começa a olhar, tu começa a ver o quanto produtivo tu és. Sim. Né? Só que também não adianta tu querer abraçar o mundo. Não, que eu vou lá e eu faço e aconteça e tudo mais. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E aí tu começa a te sabotar. E essa sabotagem é um grande problema. Isso nós estamos falando numa vida pessoal. Na vida profissional, ao meu ver, não há diferença. Porque se tu é gestor, se tu é o dono do negócio, se tu é um funcionário, tu tem as tuas atividades dentro da empresa. Tu vai, se tu é do operacional, lembrando sempre a pirâmide, né, entre nós, estratégico, tático e operacional, se tu é do operacional, tu tem ali a tua produtividade, que ela está sendo, inclusive, mensurada, ou seja, ela está sendo medida, e essa medição é que vai trazer o grau de produtividade que tu tens. As empresas metal-mecânica, por exemplo, elas utilizam isso, inclusive, para resultado no final do ano, ou seja, o dividendo, né? O PLR, o Propar, enfim, como queiram chamar, para justamente dar bonificação. E aí tu tem um mínimo a ser atingido na produtividade. E aí se impacta isso num mês, a tendência é que tu vai ter que recuperar isso no restante do ano. Então tu tem que andar redondinho. Né? Taylor e Fayol trabalharam muito isso na época do início da administração, há 120 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais hoje, dá um pouquinho mais, mas vamos deixar por uma média de 120 anos, eles começaram a trabalhar exatamente isso. Taylor analisou o processo e o Fayol analisou os seres humanos, e juntos criaram a neoclássica, né? A administração, a teoria neoclássica. E esse ponto é o que ele traz de resultado. Neste momento começa a mensurar
na questão de medir a produtividade lá de Taylor, os processos, e também considerar a necessidade básica dos funcionários, começa a medir a produtividade. Com isso, pelo lado administrativo, e aí nós estamos falando da parte administrativa de uma empresa, uma engenharia, uma compra financeira, vendas, enfim, também começou a medir. Criaram-se métricas para fazer isso. Então, o tempo destinado dentro de uma empresa, eles têm que estar voltado à métrica. Né? Se eu sou líder, se eu sou um gerente, supervisor, coordenador, eu vou buscar fazer o que a mim compete pela minha matriz funcional, não querendo abraçar outras ações, e vou delegar aquilo que é cabível, que é o que tu vem dizendo. Né? Eu não posso querer abraçar o mundo, só que eu também tenho que ter uma equipe que seja competente ao ponto de entregar o resultado que é desejado. Então, dentro de uma empresa, a gente tem que mensurar, e aí eu digo medir mesmo, a questão do custo do tempo, que é o cálculo do início aqui que a gente fez, né? 1.320 dividido por 220 dá 6, 5.000 dividido por 220 dá 22,73. Então, esse cálculo é que tem que ser medido. Né? Então, tem essa particularidade do tempo em si. E aí o tempo não é valor. Então, a pergunta que eu quero deixar para a nossa audiência é: como se mede o seu valor? Ou melhor, o seu preço. Né? O preço do seu tempo, como ele é medido? Se você é um assalariado, é muito simples. Você pega o teu salário e divide por 220. Ponto, acabou a história. Se tu és autônomo, aí tu tem que ver o quanto tu está cobrando de cada cliente e dividir pela quantidade de hora trabalhada. Ou seja, prestador de serviço. Então tem essa particularidade. Aí nós vamos para o valor. Lembra que eu falei aqui sobre a questão de ter família, ficar com os filhos e tudo mais, e não fazer algo diferenciado? Pois é, essa diferenciação é o que consome o tempo que não está sendo produzido corretamente. Então, se eu quero valorizar a minha família, e eu estou dizendo valor família em si, é óbvio que eu vou ficar com meus filhos, eu vou ficar com minha esposa ou com meu marido, enfim, tudo mais. Eu estou valorizando isso. E aí eu não estou olhando o lado de produtividade. E aí nós entramos em valor. O que é mais importante para cada um? Né? Então, esse ponto ele também tem que ser visto. Muitas pessoas chegam para mim, que tu não tem filhos, tudo mais. Não, eu não tenho. Eu escolhi estudar. É diferente. Eu abri mão de ter uma família, de ter filhos e fui estudar. Diferente de ti. E esse caso aconteceu. Diferente de ti, que tu escolheu ter filhos, tu abriu mão da oportunidade de tu estudares, tu estudou técnico, eu estudei graduação e tá tudo certo. Cada um tem a sua escolha. Mas o teu valor está voltado para a família e não para os estudos. Não para o conhecimento. E aqui vamos deixar bem claro que eu não estou fazendo julgamento, eu estou fazendo um comparativo em relação ao tempo, à gestão do tempo. Muitas pessoas chegam e dizem para mim, tu é graduado, legal, só que eu gastei 72 mil numa faculdade, na minha época, era muito dinheiro, né? 72 pau, imagina. Estudei vários, como é que se diz? Cadeira fora do semestre intensivo. Eu fiz 2 intensivos de verão, na verdade foram 3, porque teve um verão que a gente conseguiu fazer 4 disciplinas junto à faculdade, então a gente fez dezembro, a gente fez 2 e janeiro a gente fez 2 também. Então eu fiz 3 intensivos de verão e 1 de inverno, se eu não me engano. Aí eu pergunto, qual é o louco que vai fazer isso? Só o louco que quer se formar, que quer fazer a coisa acontecer. Não, é importante, eu tenho que tirar férias, que eu vou viajar. Beleza, tá tudo certo. Mas entenda que é no teu tempo. Agora não dá para dizer, que eu não tenho tempo. Não, a questão é só olhar o que está sendo feito com o teu tempo. Né? Prioridades. Exato. Ontem mesmo eu estava em reunião com a universidade e a gente estava falando exatamente sobre isso. A questão do tempo e tudo mais. A universidade lá está com um produto pronto para ser lançado, só está aguardando o retorno do MEC. Está tudo pronto. Mas a perspectiva que existia, e olha só, a perspectiva que existia era para lançamento agora em 2023. 1/1. Então, início do ano ia ser lançado. E o MEC informou que não vai ser lançado. Precisa mais de 1 ano para analisar, enfim, tudo mais. Aí eu te pergunto, será que esse tempo que a universidade investiu para construir todo o material foi em vão? Não. A universidade está pronta.
É um investimento que foi feito para um novo curso que está vindo. E esse ponto é que a universidade olhou. Ela pagou os professores, ela nos pagou para justamente ter esse know-how já pronto. Então isso é investimento de tempo. Não esperou o MEC dizer, ok, bom, agora sim nós vamos produzir. Não, ela ficou pronta antes do ok. E está bem pronta mesmo. Porque se o MEC falar assim, ó... Play. O play começa antes do MEC dar. Né? Se o MEC pensar em dar o play, a universidade já deu play antes. Tipo, só confirmou o negócio. Então isso é investimento. É jogar antes do que aconteça. E essa é a melhor parte que tem para as empresas. Então eu vou jogando um pouquinho no teu lado agora, na questão de... Saindo um pouquinho na questão de processos e indo para o lado de marketing. Quando tu olha o relacionamento que tu tem com o cliente, tu começa a ver a tendência para onde ele está indo. E aí tu faz os investimentos antes que a necessidade surja. Sim. Né? Esse olhar, né, que as empresas deveriam ter, isso é investimento. Isso é investimento. Pesquisa de mercado é investimento. Ele não vai simplesmente deixar tudo para uma empresa, se souber lidar com o preço versus o tempo, é investimento. Agora, no momento que a empresa simplesmente fica esperando o concorrente, olha só, o concorrente agir para depois ela agir, tem algo que está errado. Aí ela está deixando dinheiro na mesa e sim, lamentável, está perdendo tempo. Eu vou tocar 2 pontos. Primeiro a consciência e depois a eficiência de tudo isso que tu acabaste de citar. Tu mesmo diz, Wagner, tem que ter um limite, né? Por exemplo, assim, quando tu se propõe, eu vou abrir mão de lazer, de um final de semana, de uma viagem, para estudar, ok, né? Que nem tu disseste, tu tava falando de valor. Nós fizemos isso exato, em relação aos nossos projetos que nós temos aí, os cursos que nós estamos elaborando e tudo mais. A gente só tinha tempo no final de semana, nos sábados, né? E ok, vamos embora, faz parte, mas tu tem que trazer isso para consciência para não te sobrecarregar, para não ficar frustrado, para não gerar outras situações depois que vão te tirar justamente o tempo o investimento que tu tá fazendo. Então, a consciência é a mais importante. Eu lembro que na época que eu fiz Unicinos, né, e era muito complicado, porque... Unicinos, só para salientar, é uma universidade no Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, estamos streaming, né? Daqui a pouco nós estamos até na que eu fiz, porque tem vários polos, né? Nós estamos em Dubai lá e o pessoal não sabe o que é Unicinos, tá? Só que só para ilustrar, né, eu morava em Porto Alegre, trabalhava em Porto Alegre, naquela época estagiário não era 6 horas, era 8 horas direto, né? Era 8 horas. Então eu acordava às 6 da manhã, ia ir pro estágio já, saía, sei lá, 6 da tarde, chegava no ensino, já estudava, eu chegava em casa meia-noite. Que tempo vai ter para fazer trabalho de faculdade? Que tempo que vai ter para conviver com os amigos, com a família? Famosa história. Não dorme, né? O que tu faz da meia-noite às 6, exatamente. Né? Mas são escolhas, né? E na época a gente ficava... E não era só eu, não era um mérito meu. Todo mundo que tava na mesma batida tava nisso. E aí acaba havendo uma sinergia, né? E ok, mas são tempos limites, são períodos da tua vida que tu se dedica para isso. Então, quando tu traz pra consciência e coloca valor nesse tempo, isso aqui tem um limite, tem um propósito. Por quê? Porque eu quero aumentar de 6 para 22. Né? Quando isso tá consciente e alinhado, tá ok, tá tudo certo, né? Tu vai feliz, teu tempo faz sentido aquilo, né? Então, a consciência é o primeiro ponto que eu queria trazer sobre essa questão da gestão de tempo. E a outra questão é a eficácia. O que é isso? Tu falaste em delegar, né? Delegar. E aí, quando a gente começa a se preocupar em ser donos da nossa agenda e não da agenda dos outros, a gente começa a fazer esse cálculo que tu tá citando, acontece uma mágica. Se tu sabe o valor do teu tempo, tu começa a calcular se vale a pena tu delegar ou não, se tu pode delegar ou não. Às vezes tu quer muito fazer algo que é porque é tua paixão, é teu filho, é teu amor. Só que fazer aquilo é muito mais barato do que o teu tempo. Significa que tu pode delegar, né? Mas eu não consigo porque não vai fazer com tanta qualidade que nem eu. Bom, então tem mais valor tu criar uma metodologia, um processo para ensinar alguém, né? E depois tu desacelera daquilo, depois tu te desprende daquilo, tu faz uma vez só, tu investe 1 hora tua de alto valor agregado, não para fazer, mas para criar um método, um processo para poder delegar para alguém.
Desapega, né? Porque talvez é algo muito técnico, né? Então, tu investe teu tempo, teu mindmaster ali, teu mindset em cima de algo que realmente vale aquele tempo, né? E desapega. E aí tu começa a aprender, tu começa a entender o que tu pode delegar, o que tu não pode delegar. Porque o maior vilão do tempo é exatamente isso, a dificuldade de delegar coisas, né? Ou até mesmo, e aí fazendo um paralelo ao que tu falaste, ou até mesmo de dizer não. Exato, exatamente. Ou dizer não. Eu não tenho mais dor, já tive muita dor. Faz pouquíssimo tempo, olha só, que eu aprendi de fato isso sem ter dor. Eu já fazia um pouco mais com dor. Primeiro eu não enxergava isso. Depois, quando eu comecei a enxergar, levou um processo, um período muito longo até eu começar a fazer, até eu conseguir fazer. Aí quando eu fazia com dor. Agora, nesse momento, aí depois eu passei a não ter dor e agora eu já faço com alegria. Comemorando. Então, as coisas chegam em mim. Eu até ia dizer minha frase agora. Fala. Liga o foda-se. É isso, entendeu? Tipo assim, chega uma coisa pra mim, eu queria muito fazer isso. Porque é um cliente muito próximo, é uma coisa que tu quer meter a mão. Mas tu tem que confiar no teu processo, no teu método, nas pessoas que estão contigo, né? Eu devolvo na hora. Isso aqui tu pode fazer. Mas se tu olhar vai ficar melhor. Tá, mas não é sobre ficar melhor. É sobre, eu posso até botar na minha agenda ali uma auditoria eventual, né? Pra poder treinar as pessoas pra ficar do mesmo nível que eu. A questão é foco no resultado. Entendeu? Então, assim, e tampouco eu vou conseguir fazer auditoria em tudo. Mas eu posso botar na minha agenda um momento na semana em que eu vou pegar alguns textos, algumas coisas aleatórias e fazer auditoria pra poder entender, dar o feedback, né? Como que pode ser mais próximo daquilo que eu faria. Se a empresa é minha e se eu quero a minha cultura ali, né? O meu DNA, vamos dizer, né? Mas eu não preciso necessariamente olhar tudo, revisar tudo, ainda que tem que ter essa responsabilidade. Aí que o gestor se perde. E é louco mesmo. Porque tu tá assinando, tem que ter a tua responsabilidade. Só que tu não pode surtar no meio disso. Tu tem que ter um método, um processo, trazer pra consciência e simplesmente organizar a casa. E isso, vou te dizer que pra quem tem déficit de atenção é muito difícil. Por isso que para mim é um desafio todos os dias, mas ao mesmo tempo vai melhorando todos os dias e eu vou gostando mais disso todos os dias, né? E o gestor, o líder, ele tem que ter habilidade, ele tem que ter fluência nisso. Ele tem que dominar isso. Gestão de tempo, um líder e um gestor tem que dominar. Porque ele tem que gerir o seu tempo, o tempo dos seus liderados e ao mesmo tempo o processo de lidar com o ser humano, de lidar com o cliente tem que estar na agenda. É muito complicado. Não, perfeito. No dia a dia. Só molhar o bico aqui. A situação ela é bem assim. Quando tu tem a consciência, tu consegue montar os processos. E aí existe uma coisa que tu falaste, né? A questão do que é bom e aquilo que não é tão bom. Ou ótimo em relação ao bom. Eu tive um gestor que ele dizia pra mim assim, o bom é inimigo do ótimo. Sim. Né? O ótimo sou eu que faço. Teoricamente, o bom é o que o outro faz sem saber o que eu sei fazer. Então, tem uma particularidade. Mas se eu ensinar o outro a fazer como eu sei fazer, será que não vai ficar ótimo? E aí entra de novo a questão de investimento de tempo. Se eu te ensinei, vamos lá, eu tô com meus óculos aqui, tá? Tô abrindo meus óculos. Se eu te ensinei a fazer uma limpeza dos meus óculos, tu pode limpar qualquer óculos, sendo eu, entre aspas, técnico de óculos, tá? Então, sendo eu, sei lá, um especialista em óculos. Então, o que acontece? Eu te ensinei. Será que daqui para frente tu pode trabalhar comigo numa ótica e limpar todos os óculos? Pode, não precisa ser eu, né? Então, não tem. Onde eu comprei meu carro, por exemplo, eu já vi um cliente disse assim, tinha lá o João e o Pedro, e ele ia ser atendido pelo João. E o cliente chegou e disse, não, eu não quero ser atendido pelo João, eu quero ser atendido pelo Pedro. Por quê? O que tem de diferença? Os dois são da mesma empresa, tá? Os dois têm o mesmo posicionamento dentro da empresa, o mesmo cargo. Mas por que ele quer ser atendido pelo Pedro e não pelo João? E aí entra essa particularidade. E depois eu tive conversando com o Pedro, vamos dizer assim, né? Que não é o nome dele, obviamente. Mas eu tive conversando e ele mesmo disse, eu não aguento mais esse cliente. Porque toda vez que ele vem aqui, ele quer a mim. E ele fica me incomodando o tempo inteiro. E eu perguntei pra ele. Me supre o dia inteiro, eu não consigo vender, não consigo fazer nada. É que ele leva muito tempo pra deixar o carro na concessionária. Aí ele influencia na agenda que tu montou. Ele impacta todo mundo que tá chegando depois. Porque em vez de ele ser atendido em 15, 20 minutos, ele tá sendo atendido em quase 1 hora. Sim. Né? E eu perguntei pra ele, pro Pedro, disse assim, e o que tu tá fazendo diferente com esse cara?
Eu não posso fazer nada diferente. Não, alguma coisa tu pode. A questão é saber dentro do teu quadrado, onde tu manda e desmanda, o que tu pode fazer. E ele me olhou e disse assim, eu vou pensar nisso. Pois é, meu, porque isso é o teu tempo. E o tempo que tu tem que ser produtivo. Afinal de contas, tu é cobrado por Produtividade. meta. Tu é cobrado por meta de cliente que entra, por meta de cliente que sai, quanto tempo ficou, não sei o que, não é isso? É. Uhum. Então, tu tem que buscar alguma ferramenta dentro do teu círculo, dentro da tua função, para que tu consiga ser mais ágil com esse cara. Inclusive, quando ele te mandar algum ato, te mandar alguma coisa, tu deixa de canto. Aí eu também brinquei com ele, faz que nem eu faço contigo. Quando eu te ligo, deixo o recado, tu não me atende. Aí eu deixo o recado, né? E tu não me retorna. Só no dia seguinte, quando eu ligo de novo, tu vem falar comigo. Ah, Varney, desculpa, não sei o que. Meu, tá tudo certo. Eu compreendo a situação. Só que igual eu como cliente, quero um retorno, deu. Mas às vezes não dá tempo. Eu compreendo isso. Não dá tempo por quê? Tem uns Wagner da vida incomodando. Não é os Wagner, é outros, não, Pedro. Eu sei, mas é que eu tô colocando. Não, tem uns que incomodam o Pedro. Tem alguns Wagner incomodando o Pedro. Então, essa é a situação. A gente tem que dominar o nosso processo para fazer algo diferente que ainda não foi feito para ganhar produtividade. E aí, nesse ponto, entra o que eu falei no início do nosso programa aqui, do nosso podcast. É saber o que eu faço, mas saber o que é importante para mim, para que eu tenha o poder de pagar o preço. Teu exemplo foi maravilhoso, porque isso é o que acontece na prática. A gente organiza a nossa agenda, organiza nosso tempo, e aí vem cliente, vem uma série de coisas na rotina, que aí tu fica assim, tu não quer dizer não. Tu não quer botar o limite, né? Porque tu acha que aquilo é importante naquele momento, e naquele momento é importante, né? Até por uma questão de respeito, de valores, né? Não bate com teus valores, daqui a pouco tu mandar o cara embora. Só que a relação deixa de ser saudável. Aí quando o cliente vai embora, graças a Deus foi embora. Isso não é saúde, né? Então, a questão do posicionamento, a questão de botar as regras, claro, com muita educação e com muita estratégia, que é o que tu trouxe para ele, o que estratégia tu tá fazendo? Isso é extremamente necessário para a saúde de todo o negócio. É muito difícil fazer isso, porque tu tem que saber o valor do seu negócio, tu tem que saber o seu posicionamento, você tem que saber o que aquilo impacta se tu não fizer, tu tem que saber o ônus e o bônus, então tu tem que organizar realmente, trazer para consciência quanto vale o teu tempo. Por isso que saber quanto vale o teu tempo, fazer esse cálculo que tu abriu o programa dizendo é tão importante. Não é só uma questão de números, é uma questão que impacta na cadeia toda. E aí o que acontece? Quando tu liga pra ele não atende, por quê? Porque ele não tem tempo nem para atender os clientes por telefone, nem para responder o WhatsApp. Por quê? Porque ele não entende, então olha só, ele demandou os outros clientes, ele colocou por causa de Os outros clientes demandaram o tempo. Estão pagando porque não tem a sua organização do tempo, porque quem gere seu tempo e sabe com o seu tempo tem a consciência de quanto vale o tempo do outro. Então, se eu sou organizada, eu jamais vou desorganizar a agenda do colega. Jamais. Que é uma coisa que me deixa... Eu fico nervosa quando eu tô... ao contrário, quando alguém tá querendo me atender muito bem e eu tô vendo que é desnecessário e que aquilo tá enrolando e tem fila atrás, e eu começo a ficar nervosa. Eu começo... Acelera. Porque eu olho pra trás e fico nervosa. De verdade. Mas tu chega assim, acelera? Não assim. Mas eu fico querendo sair porque eu sei que tem gente atrás esperando. E aí as pessoas são treinadas pra atender bem, né? Então elas começam... E eu já começo a acelerar o coração, porque eu sei que eu tenho meu tempo gerido e que as outras pessoas têm atrás também, né? Mãe, filho, seja o que for, seja valor ou preço, né? Então, com certeza, esse rapaz que faz isso, de ocupar o tempo do outro de forma desnecessária, ele não tem a agenda dele organizada. Possivelmente. Porque se tivesse... Tempo é dinheiro, tempo é vida. Possivelmente. Tu podia até, às vezes eu digo, tu pode estar dormindo, tu tá te revitalizando pra uma reunião importante depois. Então tu nunca tem tempo sobrando se tu gere as coisas. As pessoas falam assim pra mim, porque eu tenho tempo sobrando. Oi? Como assim? Existe alguém com tempo sobrando? Né? A vida não dá tempo de ter tempo sobrando, porque ainda que tu tenha tempo sobrando, é um tempo de descanso teu
que não é sobra, é necessidade, entende? É recarregar as É baterias. recarregar as baterias, no mínimo Umas isso. 4 horas chega por noite. Umas 4 no mínimo isso. Então, trata de respeito consigo mesmo e de autoconhecimento, né? Deixar os outros... Eu usaria no quadrado só para, né? No quadrado do colega, na estratégia do colega, eu usaria simplesmente da verdade, né? Sendo... vou te deixar com café, vou te deixar... Mas eu tenho outro compromisso, eu preciso, né? Eu usaria da verdade e da transparência. Tu falaste uma coisa muito bem certa, porque quando eu chego lá, eu digo pra ele, já toca assim, assado, entrego a chave, ele só faz uma OS e eu rubrico e saio, já vou tomar um café. Ele diz, o café hoje tá pago. Claro, brincando comigo, né? O café tá pago por mim hoje, pode passar lá e tomar. Claro. E aí eu fico bem de boa. Porque tu tem consciência de quanto vale o tempo do colega. E é caro, Cara, o meu tempo é caro, né? Como Se for olhar pelo preço. Então tu tá fazendo por ti e por ele. Não, é muito caro. Né? Muito caro. Tanto é que eu fico até na concessionária muitas vezes, trabalhando na concessionária, o pessoal vem e conversa comigo, claro, ali eu dou uma atenção. Exatamente. Enfim, né? Até mesmo porque são clientes, então... Mas é diferente. Hoje foi uma o custo existe. Claro. Hoje foi uma situação muito clássica, né? Eu tava em deslocamento, o cliente cancelou, né? Eu já tava próximo, pensei, se eu for voltar para casa, eu tinha outra reunião bem depois, próximo. Se eu voltar para casa e voltar, vai ser... É só o tempo de ir e voltar. Claro, vai ser 45 minutos de deslocamento. Em 45 minutos eu sento no café, abro meu computador e trabalho um monte. Então, calcula isso, né? Ganha teu tempo, faz valer o teu tempo. Né? Nem que seja estudando, nem que seja, bom, meu tempo não vale tudo isso na prática, não tem quem me pague, então deixa eu aproveitar, otimizar meu tempo para estudar para ele valer mais. Nem que seja isso, no mínimo isso. Eu acho que é bem por aí a situação de fazer uma boa gestão do tempo, né? Saber o que é importante, ou melhor ainda, saber o preço do teu tempo versus o valor daquilo que tu irás fazer. Do que tu irás fazer, né, em relação ao contexto. Então, tem que saber o quanto é importante. E isso, independente se for dentro da empresa, como profissional, ou seja, como autônomo, ou seja, na vida pessoal. Porque tudo requer atividade. Tu não consegue ficar dormindo e o mundo acontecendo para ti. Né? A gente ainda não tem esse poder. Ao mesmo tempo, tu precisa dormir para o mundo acontecer. Exato. Só que aí tu dorme ali 2, 3 horinhas, tá de bom tamanho. Não precisa Depende do organismo, por que não? Claro, mas tem muitas pessoas que mudaram muito a sua maneira de ver a vida. Tem pessoas que vão dormir hoje 8, 9, 10 horas da noite. Né? E essas mesmas pessoas acordam às 4 horas, 4 e meia da manhã. E tá tudo certo. Dormiram 6, 7 horinhas, ok? Tem gente que vai dormir à meia-noite e acorda às 5 e meia, 6 horas. Mas a questão é se isso é uma rotina, dorme de repente 4 horas, como tu falaste na questão da tua faculdade, que eu também fui assim uma época, né? Eu ia até 1, 2 horas da manhã, depois eu já estava na empresa 5 e meia, 6 e meia eu estava na empresa, 6 e meia eu estava na empresa, mas antes a gente levanta, toma um banho, um café, né? Enfim, se prepara para ir para a empresa, 6 e meia tá lá. E aí tu tá dormindo quanto tempo? Qual é a tua qualidade de vida? Qual é a tua qualidade de sono? Enfim, só que por quanto tempo tu vai fazer isso? Não é a vida inteira, é um determinado ponto, né? Então, essa particularidade que a gente precisa olhar com carinho. Então, eu recomendo, sempre olha o preço, mas também olha o valor de cada atividade que tu está fazendo em relação ao teu tempo, para que ele seja produtivo, para que tu tenhas produtividade. E se puderes ainda mensurar ele, ou seja, criar uma métrica em relação à tua produção, é melhor ainda, é fantástico. Eu vou colocar mais um item que tu disseste lá no começo, foi tu que disse. Preço, como é que é? Valor. Preço e valor. E vamos colocar investimento. É que aí investimento é encontra ao custo, né? Tem algumas pessoas que dizem que é custo, outras dizem que é investimento. Não, mas tem uma diferença. Eu ia dizer, se tu tirar o valor e deixar só preço e investimento, já mata a charada. Mas é que algumas pessoas... É que aí, assim, hoje nós conseguimos falar sobre isso, né? Questão de custo e investimento. Se uma empresa está pagando 4 diretores, vou voltar ao exemplo, 4 diretores para ficar conversando dentro de uma sala e não resolvendo, tu tá tendo um custo. Ok? Se tu tá pagando os mesmos 4 diretores para resolver um pepinão, tu tá tendo investimento. Sim, exato. Né? Por isso que eu falei que isso... Por isso que eu disse que isso resolve tudo. Para saber se tu tá fazendo certo ou errado. Sim, né? Se é investimento ou se é exatamente. custo. Agora, vamos inverter a lógica da vida pessoal. Tu tá numa reunião que estão pagando para te estar,
pra ti é totalmente improdutivo, Uhum. tu pode mudar a tua forma de pensar no sentido assim, como é que eu posso transformar essa reunião em investimento? Nem que seja para anotar o que não se deve fazer. Mas aí existe uma coisa chamada... Aí nós vamos partir pro intrapessoal. Sim, né? exato, eu tô falando disso. E esse intrapessoal, ele contempla o tempo em si, mas se tu estás ali pela questão do preço, desculpa, mas tu tá no lugar errado. Não, perfeito. Mas às vezes tu faz parte de um projeto, por exemplo, que tu já organizou, tu já tá, é que muitas reuniões hoje são totalmente desnecessárias. A gente abriu o programa falando isso, ou ou é over de tempo, extrapola, né? E às vezes tu tá ali porque tu tá num propósito porque o todo é um investimento. Tá, mas aí não é porque tu gosta, aí é porque tá no teu quadrado da tua função. Beleza, que seja. Isso precisa ficar desmistificado. Sim. Uma coisa é que eu gosto. Vamos supor, se eu não gosto de estar aqui fazendo podcast, por que eu tô aqui? Porque tu tá me pagando R$420 por hora? Não, né? Não é por causa disso. Eu tô aqui justamente porque está vinculado à minha atividade, ao meu propósito e tudo mais. Agora, se eu não gosto de estar aqui, eu vim só pelo preço, como é que eu vou estar? Entendi. Tá, perfeito. Eu tô ali... É nesse ponto. Porque se eu estou vinculado à minha matriz funcional, que nem o Will agora, né? Que o Will agora tá ali nas picapes ali. O pessoal não consegue ver, mas o Will tá ali fazendo o som, enfim, os vídeos. Se ele não gosta de estar aqui, ele vai estar ali chutando o balde com tudo que puder. Porque ele não gosta de estar aqui. Porque ele vai estar aqui pelo dinheiro que ele está recebendo, que não é caso, barato. Né? Que não é o caso. E não é barato, né, Will? Mas o que acontece? Ele não vai estar contente. Então, será que seria estar certo ele estar aqui somente pelo salário que ele está ganhando? Mas Perfeito. eu tenho conta para pagar e tudo mais. Tá, mas tu está gastando o teu tempo. Não, perfeito. Vamos Aí o teu tempo tem só preço, não tem valor. Tá, não, mas deixa eu posicionar diferente. Vamos supor que tu estás ali, sim, cumprindo o propósito, né, de valor. No entanto, a gente às vezes passa por reuniões que realmente a pessoa é prolixa, ela demora mais do que deveria, tu já tá ali, né, calculando a quantidade de tempo que tu tá perdendo, né, e aquilo ali, aquele momento, vira uma rotina, uma rotina desnecessária, vamos dizer, tá? Pro projeto, pro propósito como um todo. Vamos pensar assim, tá? Ainda assim, tu pode tirar valor agregado, não é ficar pensando na tua cabeça coisa que tu podia estar fazendo em outro lugar, mas é estando presente, extraindo aprendizados daquele momento. Mesmo que aquele momento não esteja rentabilizando um bom investimento para ti, tu pode estar observando como a outra pessoa gesticula, observando, tendo insights de como melhorar a situação, tendo insights, nem que seja, eu falei, nem que seja de como não fazer, né? Nem que seja, eu vou dar um feedback depois, né? Como é que eu já fiz muito isso, como é que eu vou me posicionar com esse cliente para que próxima vez seja mais restrito esse tempo, né? Então, tu pode aproveitar sempre o teu tempo, independente, entende? Independente da situação em que tu estás, eu tô esperando um médico. Aquele médico que sempre atrasa 1h30. Nossa. Vamos supor. É irresponsável. Mas a gente tem ainda hoje, né? Vamos não supor. Comigo. Não, comigo também não. Comigo também não. Mas tá, que seja uma meia hora, né? Aquele médico tradicional que sempre atrasa, né? Tu pode extrair dali, por que tá atrasando? Ou leva um livro, alguma coisa tu tem como extrair do teu tempo, né? Valorizar o teu tempo. Não, com certeza, mas aí tu tá agregando, né? Agregando. Aí tu tá buscando agregar valor ao tempo que tu não estás curtindo, enfim, alguma coisa. Beleza, entendi. E isso aconteceu. Vou citar um caso aqui, eu acho que depois... Isso acontece a todo momento, com todo mundo. Não, mas é um caso que ficou bem, bem nítido para mim, porque eu estava numa reunião com um dos ex-funcionários dessa empresa e ele contou essa história para nós. Acho que eu até contei para ti isso em determinado momento, mas eu vou contar aqui. Existiu uma reunião pela engenharia e aí foi chamado algumas pessoas para fazer tem um nome para isso que agora não me vem à cabeça, mas era uma reunião com vários setores que faziam parte do projeto também e tudo mais. Mas muito mais que estavam ali naquela reunião eram engenheiros. Então havia um custo para a empresa para debater, para resolver o assunto. E aí uma determinada estagiária da RH disse que queria participar da reunião. E ela foi participar da reunião. E o problema era que era um relógio de medição de energia elétrica. Ele não conseguia fazer o giro completo, porque ali existe um campo magnético onde tudo que é metal interfere. E o parafuso que segurava
digamos, o anel ali que tem, né, o círculo, ele interferia diretamente porque ele era metálico. E aí, essa estagiária do RH, que estava estudando psicologia, disse, por que vocês não fazem um parafuso de plástico? E a maioria dos engenheiros fez o quê? Deu risada. E nesse contexto, o gerente do projeto chegou e disse, não sei do que vocês estão rindo, ela está completamente certa. Como assim? Vamos fazer um parafuso de plástico, não vai resistir, não sei o quê. Não, ela só errou o material, mas a ideia dela é perfeita. Se nós colocarmos um parafuso de titânio, ele vai resistir e não vai ter problema com a questão de com o magnetismo que existe. Caso resolvido. Fizeram o parafuso, colocaram de titânio e o relógio começou a trabalhar perfeitamente. Então, mesmo ela sem saber, ela foi o investimento perfeito da empresa naquele momento e ela deu a ideia aonde as pessoas capacitadas para pensar no projeto e resolver o problema não estavam conseguindo, na qual se tornou um custo. E ainda rindo de alguém que era da psicologia. Claro que isso acontece em N lugares, não significa só engenharia e psicologia, né? Mas tem essa situação. Então, vinculado ao que tu está dizendo, que eu posso trazer, mesmo não sendo da área, tu pode agregar valor a ti, que é o que tu está dizendo, né? Tipo, eu não conheço muito de marketing profundamente, né? Conheço aí, a gente fala sobre os 4Ps de planejamento, os 4Ps de marketing, fala de matriz SWOT, fala de BCG, fala, né, Balance Scorecard, e assim nós vamos. Legal, mas profundidade em algumas coisas eu não sou o doutor, quem é doutor no quadrado é tu. Então, né, será que eu quero? Pode ser que eu agregue valor para mim. Então, tem muitos lugares que eu chego e consigo conversar sobre muitas coisas. Então, essa particularidade. Mas aí existe uma coisa chamada mindset, que acho que isso ficaria para um outro programa para falar sobre isso, que é a questão de despertar da consciência. Entender que eu posso agregar valor a mim e, consequentemente, estar aprendendo muito. Ou seja, aí eu aproveito o tempo para fazer um investimento em mim, que a empresa, inclusive, está fazendo aquele investimento em mim naquele momento. Porque a empresa está pagando pela minha hora. E eu estou aproveitando isso, porque isso no futuro pode me ajudar bastante. Isso aí que tu disseste pode ter sido acidental da empresa, pode ter sido uma inovação. Do quê? De botar a psicóloga na reunião. Dentro de empresas tem uma reunião que eles chamam de reunião... Existe um nome para isso, agora não me vem. Mas eu vou chamar aqui de reunião mesclada. Que vem cada integrante de um grupo. Desculpa, vem um integrante de cada justamente setor. Para trazer essas visões externas. Exato, para ver de fora, fazer um brainstorm. Então, isso acontece. Eu ia dizer que eu justamente sugeri isso, independente se é cultura já ou não dentro das organizações, é super válido incentivar os líderes. Não vou investir nessas inovações de teste, né? Mas com consciência. Acho que a pegada sempre é a consciência porque investimento também é risco. Quando a gente fala, vamos medir o tempo por custo ou por investimento, quando tu investe teu tempo, tu também pode errar, né? Mas o que nós estamos... Tu tá falando da questão do projeto ou tu tá falando da questão do momento? Em qualquer situação, tá? Quando o gestor ele tem que decidir para que caminho na hora de investir o tempo dele, o tempo da equipe, às vezes ele pode errar. Mas desde que na cabeça dele seja um investimento, desde que na cabeça dele seja uma tentativa para acertar e não para ser custo. Eu vou te dizer que aí existe uma questão muito tênue, tá? Se o gestor está errando na estratégia junto com a equipe dele para alcançar um objetivo, lembrando que toda empresa tem que ter um objetivo central, depois diversifica isso, né? Ou seja, divide para cada departamento e tudo mais. Se um gestor está errando nesse contexto, é porque ele está caminhando diferente em relação ao objetivo traçado. Não, claro, sim. Então, aí sim está se tornando um custo e não um investimento. Sim. Então, o investimento está atrelado ao objetivo. Então, eu vou sair daqui agora, eu vou visitar outro cliente, vou fazer outro cliente, vou fazer outro cliente. Está vinculado ao meu objetivo? Perfeito. Isso aí. Se não está vinculado, tem alguma coisa que eu estou fazendo que é para agradar a quem ou agregar a quem. Né? Então, tem alguma coisa que está errada. Não, mas a gente está na mesma linha. Talvez só as palavras sejam diferentes. Tá? Porque às vezes tu tá na linha, tu visitou o cliente. Comunicação e tudo. E nem todos fecharam. Nem todas as reuniões tiveram o sucesso que tu gostaria. Não, perfeito. Mas tu tá no teu propósito. Então, perfeito. por isso que eu disse,
todo investimento tu pode acertar ou perder, tá tudo certo, desde que esteja uma linha, desde que tenha consciência. Quando eu falei a palavra consciência, eu quis dizer isso, uma linha com propósito. Não, tudo bem, o que me chamou a atenção foi a questão de fazer investimento errado. Tu nunca vai fazer investimento errado. Sim. Se, pelo mais que tu não tenha o resultado que tanto tu desejas, se tu tiver caminhando em prol do teu objetivo, tu vai ter o investimento, ele foi feito, o retorno é que não aconteceu. Sim, claro. Né? Tipo, eu vou... Vamos supor, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu vou querer ir para a Argentina, mas eu estou me dirigindo para o Nordeste do país. Não vou chegar na Argentina nunca. Claro. Mas por que eu trouxe isso? Porque a gente falou da questão ali de investir um certo limite de tempo num período, né? Como o caso da faculdade, quando que a gente citou. Eu vou para a faculdade, eu extrapolo, é over, né? Então, tem que ter o limite. Se tu sabe, o que faz uma pessoa persistir, uma pessoa desistir? E isso vale para a vida pessoal e também vale para os gestores. É justamente essa organização, é tu entender o que tem ali no final do túnel, né? Então, aí eu vou para a faculdade todos os dias, eu durmo 4 horas por dia, eu tenho a consciência que é por um período de tempo, eu tenho consciência onde eu quero chegar, eu tenho consciência do meu propósito, eu tenho a consciência que isso faz parte da minha jornada. Aí fica leve, aí fica assertivo, né? É isso que eu quero dizer. Então, a ideia é incentivar as pessoas a estarem com consciência na gestão do seu tempo, né? Isso, olhando para isso, custo e investimento. Tem as questões supérfluas não, mas que sim, os fatores que interferem, sim tem, não vamos dizer que não tem, por mais que tu tenha metodologias, GTD, o que for. Tem os fatores do meio? Tem aquela ligação, tem aquele avião que cai, que tu, brincando, né, que tu tem que... Tem, né? Tem a bomba que aparece de paraquedas na tua mesa, tem outras bombas que aparecem na mesa que não tem paraquedas. Há quem organiza até janelas no seu dia a dia para lidar com isso. Eu vou deixar 1 hora por dia para as urgências, 1 hora para as emergências. Só que a emergência só que aí precisa ficar bem claro que a urgência e a emergência são diferentes, né? Sim, exato. Por isso que eu separei, né? Sim. Só que aí tu não consegue calcular que horas vai acontecer uma emergência. Claro que não, mas tem gente que é tão organizada que consegue tirar uma média ali. Eu já conheci. Eu não sou assim. Eu não cheguei nesse nível todo, né? Eu quero conhecer uma pessoa assim. Porque aí se tu organiza e não vem nenhuma urgência, significa que tu tá top e tu tem tempo extra ali, livre, né? Porque quem não é organizado tem muitas urgências. Urgência é uma coisa, emergência é outra. Exato. Ficar com tempo reservado para emergência, essa eu nunca vi. Para urgência, ok. Eu já vi. Eu consigo compreender, mas para emergência... Enfim. Olha, eu não conheço. Mas, enfim, a questão é tu, mais ou menos, conhecer a tua rotina e saber lidar com essas coisas. Quando tu é muito organizado nesse sentido, tu minimiza essas urgências, essas emergências, né? E aí tu consegue prosperar mais. Essa é a ideia do contexto todo. É tu transformar todos aqueles projetos, aqueles prazos, né? E fatiar eles, quebrar eles e transformar em algo que tu possa realizar organizadamente, com consciência e minimizar ao máximo possível o meio externo, controlar a tua agenda. Porque aí que a gente cai naquele velho ditado, quando tu não tem a tua agenda, tu é a agenda dos outros, né? E é isso que não pode acontecer na parte da gestão de tempo relacionada a seja valor, seja preço, seja investimento. Perfeito, exatamente isso. Tem que cuidar para onde é que tu queres ir e a maneira que tu estás indo. Isso é fazer uma boa gestão do tempo. Perfeito, e com isso encerramos mais um podcast sobre gestão de tempo. Espero que a audiência tenha tido muitos insights aí. Nossa. Né? Só espero que comecem a olhar a gestão do tempo de si, né? Também, mas aí é outra pauta. E que em breve nós teremos o nosso curso sobre gestão do tempo, né? Exatamente. Vamos já deixar com ferramentas alinhado práticas. Isso. Vamos deixar alinhado com vocês para que vocês possam ir nos seguir nas redes sociais, Talk Business Podcast, é isso? É isso aí. Onde nós estaremos fazendo, ofertando, né? Oferecendo, né? Cursos, disponibilizando, enfim, alguns cursos aí para vocês realmente fazerem upgrade na vida de vocês e nos negócios também. E aplicar consigo e com a sua equipe também. Perfeito. Né? Porque para aplicar com a equipe tem que ter uma metodologia, tem que ter uma ferramenta, não adianta. Exato. E então é isso, até a próxima semana ou até o próximo podcast com você sobre ferramentas, tendências, dicas, enfim, sobre gestão e sobre liderança e tudo isso que faz você performar aí nos seus negócios. Até a próxima conversa.